Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo aqui no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo de atualização. Na verdade, gente, atualização mais uma reviravolta que aconteceu nas últimas horas. Eu corri aqui quando saiu a informação, eu corri aqui para gravar para vocês, pra gente conversar um pouco sobre James Rodrigues. Gente do céu, quando a gente pensa que essa novela vai ter fim, quando a gente pensa que tudo vai acabar, tem uma reviravolta. Alguns portais, nos últimos dias, eles já estavam noticiando que a diretoria iria ter uma conversa, né, iria ter uma reunião com o James, porque a rescisão não estava caminhando do jeito que o atleta queria. Isso era o que alguns portais soltaram de notícias. Claro, eu esperei um pouco, porque eu sempre quero trazer informações confiáveis para vocês, então eu nunca quero trazer nada à minha boca. Eu quero que sempre tudo seja da forma mais confiável possível para que eu possa trazer aqui para vocês. Então eu sempre busco as informações, eu sempre consulto algumas pessoas para saber se aquela informação confere antes de trazer qualquer coisa aqui para o canal, porque eu tenho um compromisso com vocês de trazer apenas a verdade. Só que no mundo do futebol é isso, né? No mundo do futebol é uma loucura. Até semana passada, era dito como certo que o James Rodrigues não permaneceria no São Paulo, que ele estava preciso, ele queria sair, isso era um pedido dele, ele realmente queria sair. Mas agora, nas últimas horas, começou, né, com uma notícia do Sgarbi. Para quem não sabe, o Sgarbi, ele é o comentarista lá do Jogo Aberto. Saiu uma notícia onde ele informou que a diretoria do São Paulo iria tentar convencer o James a ficar, né, e jogar as próximas fases do Campeonato Paulista. Isso foi uma informação do Sgarbi. E aí, ao longo disso, as notícias foram pipocando. Já tiveram alguns perfis que antes do Sgarbi chegaram a comentar que o James iria ficar, né, que ele iria permanecer no São Paulo. Até porque ele pediu para sair, mas ele seguia treinando, seguia postando fotos nos treinos do São Paulo, e isso intrigava muito, né, todos nós, do porquê ele seguia postando. Treinar tudo bem, né, ele não queria perder a forma para ir para o outro clube, porque até então o que foi passado era que o desejo dele era ir para os Estados Unidos, ficar perto da família e da namorada. Mas ele seguia treinando e seguia postando fotos com o São Paulo nas suas redes sociais. E aí agora, basicamente às 6h15 da tarde, o Gabriel Sá, para quem não sabe, é um jornalista que cobre o São Paulo. O Gabriel Sá soltou a seguinte notícia: James Rodrigues conversou com a diretoria do São Paulo nas últimas horas, pediu desculpas aos gestores e ao grupo. Nesse momento, ele abdica da decisão de sair e deverá ser reintegrado. O meia colombiano poderá jogar o Campeonato Paulista a partir da próxima fase. James pediu para sair há alguns dias e conversava com outros clubes. Sem avanço nas conversas, repensou sua decisão e opta por ficar no São Paulo. Então, assim, essa aqui é a primeira notícia que saiu, tá? Do Gabriel Sá. Tem uma outra notícia que saiu também, que já eu vou comentar com vocês. Então, basicamente, o que eu penso que aconteceu, tá? A minha opinião. Eu penso que ele pediu para rescindir, porque ele não tava tendo oportunidades, né? Ele não tava jogando. Eu acho que, na verdade, gente, tem dois lados, tá? E eu vou falar os dois que eu acho que é. Ele pediu para sair, achou que os clubes morreriam para ter ele no elenco. Quando ele viu que não chegou tantas propostas, que as propostas não eram boas, porque, querendo ou não, o São Paulo é o maior clube do mundo. O São Paulo do Brasil, na verdade, né? E o São Paulo tem muita vitrine lá fora. É um clube grande. Então tem muita vitrine lá fora. Tanto que os nossos meninos da base sobem, se destacam e já saem daqui. Muitos jogadores têm vitrine através do São Paulo. Então, se você se destaca aqui, é muito mais fácil um clube, por exemplo, da Arábia vir e querer injetar milhões de reais em você. É muito, muito fácil. O Luciano mesmo foi assim ano passado. Ele tinha propostas da Arábia e preferiu ficar no São Paulo. Então, quando você tá num clube dessa magnitude, você tem uma vitrine. Então, o James, ele avalia as propostas e, claro, ele sabe o tipo de atleta que ele é.
ele sabe o que ele pode render e ele sabe que se ele jogar exatamente o que ele sabe jogar, a vitrine para ele vai ser muito maior. A gente tá falando da união de um jogador que é muito conhecido, que é muito famoso, e de um clube que é gigante. Então, óbvio que todos os olhos, todas as atenções seriam voltadas para essa situação. Então, eu acho que na minha visão, esse é um dos motivos que fez ele ficar. As propostas não foram tão agradáveis, talvez a rescisão enrolou ali, né? Porque o Rames tem contrato com o São Paulo. Então, às vezes, a rescisão deu uma enrolada ali e ele optou por ficar. Uma outra coisa que eu acho que pode ter acontecido é o desempenho do São Paulo nos últimos jogos. Porque se a gente for analisar uma linha do tempo da forma que tudo aconteceu, o São Paulo inicia a temporada, perde o treinador, vem o Carpini, ganha jogos, quebra um tabu, isso tudo sem o Rames, quebra um tabu, ganha a Supercopa do Brasil, isso tudo sem o Rames Rodrigues. E aí na semana que o São Paulo ganha a Supercopa do Brasil, pipoca a informação de que o Rames ia rescindir o contrato. Como se assim, São Paulo não precisa de você. Meio que assim, pelo lado da diretoria. Os recentes resultados do São Paulo escancaram muitas coisas. E quando você olha, gente, hoje pra mim, um dos maiores problemas do São Paulo é o meio de campo. É a criação de jogadas. O São Paulo não tem, o jogador, eu toco muito nessa tecla. O São Paulo não tem um jogador que é maestro, que é aquele jogador que vai te dar um passe diferenciado, que vai te colocar em condição de fazer o gol. O São Paulo não tem, o Luciano não é camisa 10. Por mais que os treinadores insistam em colocar ele como meia, ele não é. Ele não joga nessa função. Então você joga 90 minutos sem um meia armador. E aí você olha pro seu time e você fala, cara, eu tô rescindindo com um jogador que justamente tem as características que eu preciso hoje. Porque o Rames tem as características se ele quiser jogar bola, tá? Vamos botar aqui na mesa. Ele tem as características que o São Paulo busca, que o São Paulo precisa, que é um meia armador, que é um cara talentoso no meio de campo. Óbvio que o São Paulo precisa disso. E aí eu penso que devido a esses resultados ruins, a lesão de jogadores como o Wellington Rato, o Nestor, que não volta tão cedo, o Lucas, que tá lesionado, devido à lesão desses jogadores, talvez a diretoria repensou e falou, pera, não vamos cometer essa loucura. Não vamos abrir mão de um jogador desse naipe, sendo que o nosso elenco tá aí, no DM. O Rames disputava posição diretamente com o Wellington Rato. O Wellington Rato tá lesionado. E como que ele vai voltar de lesão? Então, assim, é uma situação que eu fico pensando esses dois lados do que pode ter acontecido, tá? Eu vi que teve muita mobilização no Twitter, da galera pedindo pro Rames ficar, nas redes sociais dele pedindo pra ele ficar. Não sei se isso pode ter surgido algum efeito, até porque também saiu notícias de que ele falou que ele queria sair pela porta da frente, porque ele foi muito bem recebido no São Paulo, ele foi muito bem recebido pela torcida. Pra quem não se lembra, quando o Rames Rodrigues veio pro São Paulo, a torcida fez uma puta festa no aeroporto, assim, foi absurdo a chegada dele aqui. E ele falou, né, ele confidenciava que ele não queria sair assim, sabe, pela porta do fundo, ele queria sair pela porta da frente. E talvez uma rescisão seria justamente sair pela porta do fundo, né, no caso. Mas enfim, isso é o que eu acredito. O Plihal, né, na ESPN também, pra quem não sabe, o André Plihal, ele soltou a seguinte notícia. Rames Rodrigues conversou com Thiago Carpini e se mostrou arrependido da decisão de não embarcar com o elenco para a final contra o Palmeiras. Também falou com os demais jogadores e garantiu que está disposto a continuar no clube. Após a conversa, o colombiano foi, inclusive, um dos destaques do treino desta terça. Mesmo com o pedido para ir embora, Rames jamais deixou de treinar com o elenco. Então, assim, claro, gente, a gente tem que ver como que vai ficar a situação dele com o grupo, porque é muito difícil você ver
É complicado, o grupo todo fechado, viajar, foi uma situação constrangedora e foi uma situação ruim, né? Porque imagina que você trabalha, você faz o seu trabalho lá diariamente, e aí você, sei lá, não vai ser escalado para alguma coisa da empresa que vale um campeonato, vale um título, sei lá, qualquer coisa. E aí você fala que não vai, eu não vou viajar porque eu não vou jogar, então não vou viajar. E aí você é considerado com estrelismo, sabe? Com crise de estrelismo mesmo. Imagina como que fica essa situação. Então, é interessante ele realmente chegar aos líderes do elenco, chegar ao Carpini e se desculpar pela situação. Porque tudo isso deu a entender que ele era maior do que o São Paulo. E eu falei em vídeos aqui que ele não é maior do que o São Paulo. Eu trouxe aqui. Independente se ele é um puta jogador, se ele tem qualidades absurdas, assim, se ele é destaque em qualquer lugar, não me importa. Ele não é maior do que o São Paulo. Então ali foi meio que, eu vou pisar aqui porque eu não tô nem aí, sabe, do que vai ser, eu vou sair mesmo. Então agora ele tem que realmente correr atrás do prejuízo. Ele não vai jogar os próximos jogos do Paulista, eu sei que vocês vão perguntar isso, ele não vai jogar. Eu não sei, porque tinha uma galera falando que talvez ele fosse inscrito na vaga do Nestor, que tá lesionado. Mas eu acho que não vai acontecer, gente. Eu acho que ele só vai jogar o Paulista nas fases mata-mata se o São Paulo se classificar. Porque a gente sabe como tá a situação do São Paulo atualmente no grupo. Então, São Paulo precisa vencer os próximos jogos, que não são fáceis, e torcer para os adversários que estão abaixo perder também. Amanhã ou depois, amanhã talvez, eu vou trazer um vídeo para vocês trazendo a relação dos jogos do São Paulo que faltam e dos jogos do São Bernardo e do Novo Horizontino, né? Que são os nossos concorrentes diretos. Vou trazer aqui e aí a gente vai conversar sobre, tá? Então é isso, gente. Eu queria muito mesmo ouvir a opinião de vocês sobre o Rames Rodrigues. Eu queria ouvir o que vocês acham dessa possível reintegração. Dessa reintegração dele, né? Porque, ao que tudo indica, ele será reintegrado mesmo. São jornalistas renomados e jornalistas que não costumam errar, então não teria por que essa notícia ser inverídica. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que vocês acham da permanência do Rames Rodrigues? Extraoficialmente, eu vou dar a minha opinião. Eu gosto, tá? Porque é o que eu sempre falei. Hoje o São Paulo é um time que tem um cemitério de jogadas. Porque o São Paulo não tem um meia armador. E pra mim, o meia armador é uma peça importantíssima de um time de futebol. Se você tem um meia armador, você tem meio caminho a andar. Então, me agrada essa permanência dele. Eu acho que é um jogador que, de fato, pode entregar muito, mas ele precisa querer. Ele não pode querer jogar só com o nome dele. Eu sou o Rames Rodrigues, então eu vou jogar. Ele não pode querer jogar só com o nome dele. Ele tem que jogar futebol. Porque é um grupo de muita raça. São Paulo é um time de muita raça. São jogadores que realmente batalham e trabalham para desempenhar um bom futebol. Então não é porque você jogou no Real Madrid, você é destaque da seleção da Colômbia, que você vai chegar aqui e vai ter titularidade garantida. Então não é para jogar com o nome, é para jogar com futebol. E eu espero de verdade que, caso o São Paulo avance e ele seja inscrito para ser utilizado no mata-mata, eu espero de verdade que ele renda o que nós esperamos. Porque eu sempre tive uma expectativa muito alta com o Rames. E eu acho que é um novo início para ele. É uma nova oportunidade que ele tem de vingar e de apresentar futebol. É isso, gente. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Eu faço live lá na Roxinha. Me deram um toque aí, porque eu não posso falar o nome da outra rede social, porque o YouTube me boicota. Faço live lá na Roxinha, o link vai estar aqui embaixo, tá? E as minhas redes sociais também. Então, amanhã eu trago um vídeo pra gente falar sobre o grupo do São Paulo, sobre os próximos jogos de São Bernardo, Novo Horizontino e São Paulo. E a gente debate sobre isso, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.